Passei 30 anos no espiritismo. Quando eu cheguei aqui, eu falei, caramba, isso aqui é uma igreja mesmo? Porque na minha visão de igreja era aquele algo quadrado, Chato. né? Chato, barulhento, né? Aquilo me chocou muito. Eu falei assim, cara, como é que isso aqui pode estar dentro de uma igreja? Primeiro, no sentido de, caramba, é muito legal pra estar aqui. E o segundo, de eu não aceitar, cara, não pode ser tão legal, porque eu vou querer voltar e... Quando Jesus entrou de verdade na minha vida, quando eu falei isso pras pessoas, muita gente ficou, não é possível, não pode ser, né? E desde sempre, né, na época o pessoal, tá faltando gente, isso aqui. Eu vou. Não é só por mim, me ajuda, tá me curando. Mas é por outras pessoas também. Eu sozinho falei, vamos deixar Deus agir. Isso é Foi o tudo, maior começa com o sonho. comunicador de todos os tempos, né? Eu que começo, né? Gente, sejam muito bem-vindos ao CBcast, o seu canal de podcast dentro do canal da Igreja CB Rio. Eu tô desde o episódio anterior ou passado vestindo verde. Por quê? Eu quero proporcionar a você a mesma experiência que você teve nos outros episódios. É por isso. Não que... Porque a Renata tá aqui toda produzida. Esse canal eu tá virando, né? Eu quero proporcionar a você a mesma experiência. Bom, seja bem-vindo. Nós estamos aqui no CBcast, é patrocinado pela CB Rio Storm, pela PP Produções e por aí vai. Renata, quem é que está conosco Quase que hoje? Quase que é. Hoje tá que tá, né? Quem é que está com a gente hoje? Pra começar, nós estamos na segunda temporada. Segunda que temporada. já é uma coisa, né? Inédita. Exato. Exatamente. Estamos na segunda temporada. E hoje nós estamos com o meu amigo ministerial aqui, Pedro Fernandes Bracinho. O nome dele é Pedro Fernandes Bracinho. É ou não é? Já tá Né? na RG, já. Braço forte, mão amiga. Exato. É isso aí. Bracinho, meu amigo querido. Muito Finalmente dando as caras aqui no Finalmente, CBcast. vocês estão conhecendo quem é o Bracinho. Bracinho, vou dar um close nele aí, por favor. Isso aí. Então, esse é o Bracinho. E eu quero começar esse papo com você com uma questão que eu acho que é fundamental na sua vida. Só um adendo. Até, bom, não sei se a partir do lançamento do episódio, mas até esse presente momento é o solteiro mais cobiçado aqui do pedaço. É verdade. Anote Eu isso não ia aí. falar nada, eu te prometi. Mas já que o Jonatas Vocês tocou combinaram, no né? assunto, Enquanto eu tava lá embaixo, vocês combinaram de falar isso, né? já que o Jonatas tocou no assunto, né? Mas olha, qualquer coisa, currículos, deixem aqui embaixo. É isso aí. Eu Então, tô sendo colocado à venda, né? Meu Deus do céu, eu virei mercadoria, né? Então, meu amigo Bracinho, eu quero começar esse papo com você com um assunto que muito se fala por aí e que eu sei que tem uma grande importância para você, que fala sobre transição de carreira. Mas, né, no mundo afora, a gente fala de transição de carreira quando uma pessoa quer largar o mercado imobiliário para ser contador, por exemplo. Né? E no nosso caso aqui, a gente fez um caminho inverso, um caminho diferente das pessoas. Você é químico, né? Você é formado em química, você dava aula, enfim, você vai contar um pouco da sua história aí no mercado fora da igreja e fez essa transição de carreira para virar líder ministerial de produção aqui na CB Rio. E eu queria que você contasse para a gente como é que foi essa transição, como era a sua vida antes, como é agora, e a gente vai seguir com esse papo aí. Legal. Obrigado pelo convite, né? De forma bem inesperada e até um pouco Quase que imposto. quase que relutante. Não, chama outra pessoa, vai ser mais legal e tal, não sei o que e tal, mas enfim, estamos aí, né? E realmente é um tema que mexe bastante comigo, né? Porque essa não é a primeira transição que eu fiz, né? Ah, é? Eu, antes de vir trabalhar aqui na igreja, eu já trabalhava eu larguei a minha área de formação para trabalhar com vendas e depois eu acabei, né, caindo aqui, né? E então assim é um tema que mexe muito comigo pelo fato de entender que Deus está sempre no controle de tudo e às vezes eu na minha antiga cosmovisão, né? Hoje a gente estava até conversando sobre isso, né? Eu passei 30 anos no espiritismo. E eu não conseguia enxergar o agir de Deus
nos caminhos, né? E volta e meia eu faço uma retrospectiva, né? Cara, se eu não tivesse estudado isso, eu não estaria em tal lugar, que eu não conheceria tal pessoa, que não me levaria a conhecer tal pessoa, que me... Então, assim, a gente vai puxando pela raiz, assim, vai vendo, né? Que eu não quero... Deixa eu te interromper, aproveitando esse gancho que você falou. Você é um cara novo, e aí você disse que passou 30 anos no espiritismo. Uhum. Você, obviamente, você não buscou por isso. A sua família é uma família de origem Minha família é de origem espírita. Hoje ainda, majoritariamente, a maior parte da minha família é espírita. E eu acabei me convertendo, né, aos 30 anos de idade, aqui mesmo, na Igreja CB Rio. Sim. E, diga-se de passagem, você tem uma parte muito importante na minha experiência de conversão. Não, gente, não fala isso pra ele. Ele já é assim. Deus me usa, cara. Imagina só falar isso. Deus me usa, Deus não dá me usa. pra falar. Quando eu cheguei aqui, gente, pela primeira vez, a pessoa que me convidou pra vir pra cá, ela falou, pô, vamos na igreja e tal. Eu vim pela pessoa, né? E quando eu cheguei aqui, eu falei, caramba, isso aqui é uma igreja mesmo? Porque na minha visão de igreja era algo quadrado, né? Chato, barulhento, né? E, enfim, eu cheguei aqui com um som muito maneiro. Inclusive, talvez você nem se lembra, você tinha uma isso você com certeza lembra, né? Você tinha uma PRS roxa. Exatamente. E você tava tocando a música do Eli Soares chamado Graça. Tinha o quê? Roxa? Peraí, gente. Uma guitarra. Uma guitarra. Né? Vamos falar das coisas, né, em termos leigos, né? Vamos ajudar a galera que tá em casa assistindo. E aquilo me chocou muito. Eu falei assim, cara, como é que isso aqui pode estar dentro de uma igreja? Primeiro, no sentido de, caramba, é muito legal pra estar aqui. E o segundo de eu não aceitar, cara. Não pode ser tão legal, porque eu vou querer voltar e eu... E você toca também, né? Eu toco também, eu toco guitarra. E aí eu falei assim, cara, nisso aqui eu voltaria pra ver. Tanto que eu voltei mais uma vez, voltei. E por exposição, por a galera me acolher muito bem, eu acabei ficando e me convertendo, né? Entregando a minha vida pra Jesus. Mas o primeiro marco foi justamente esse. Caramba, que som bom de guitarra. Legal. Eu viria aqui de novo. E olha só que coisa, né? Na primeira vez que você veio? Não. Eu vim aqui, acho que umas 4 vezes até me converter. Agora, pouca vez. Imagino a sua família toda, galera, todo mundo espírita. Como é que foi pra você chegando em casa e contando? Galera, é outro lance. Foi um choque, porque eu não era aquele espírita por falar que era. Eu era atuante. Eu estudava, eu comandava grupo de estudo, eu tinha grupo que a gente trocava informação e liderava isso, né? Então, assim, quando Jesus entrou de verdade na minha vida, quando eu falei isso para as pessoas, muita gente ficou... Não é possível. Não pode ser, né? E isso é legal, né? Porque vai mostrando que, cara, a graça de Jesus... Eu era um cara que eu falava, jamais... Se tem uma religião que eu não seguiria, é evangélica. Sim. Mas justamente por me apresentarem Jesus do modo equivocado. Sim. Aqui dentro da igreja foram me apresentando Jesus, né? E eu devo muito isso ao pastor Wesley, que me acompanha até hoje, né? Mostrando a verdadeira forma de Jesus agir na vida das pessoas. E eu fui entendendo, cara, esse Jesus aí é um Jesus que me agrada e responde todas as minhas perguntas de fato. Porque a gente dentro de outras cosmovisões, a gente vai buscando subterfúgios que às vezes são viagens assim, né? Que mais pra frente você vê que, cara, não fecha a conta. Mas aqui a Bíblia, ela é inerrante, ela é concisa e ela é a palavra de Deus, né? Então, enfim, foi muito importante. Mas teve resistência na tua família? Não teve. Não teve porque desde pequeno eu fui criado no sentido de respeitar a decisão do outro. Foi uma surpresa muito grande, mas não teve nenhum tipo de resistência. E a galera me apoia muito hoje, né? Muito pelo que eu faço aqui, né? Então, a galera vê... Teu irmão se converteu também, né? O irmão teve contato com a igreja antes de mim. Só que ele teve uma experiência muito ruim. E ele saiu muito ferido da igreja dele. E então... Ele chegou a se converter na igreja? Chegou a se converter, mas saiu, voltou pro mundo e teve uma experiência bem desagradável. E quando eu me converti, ele foi um cara que falou assim, toma cuidado que, cara,
pessoal de igreja é tudo safado, que é... E aí eu virando falando assim, cara, não é a experiência isso, que eu tenho lá. É. Aí, será que você não teve uma experiência ruim pontual? Que eu também não sou um cara generalista, né? Não é porque acontece de um modo de um lugar que vai acontecer do outro, né? Sim. E ele, não, é tudo assim, tudo mais e tal, só que uma coisa é a fala, outra coisa é a realidade, né? E eu tava experimentando algo que eu experimento até hoje, que é uma realidade onde as pessoas realmente entendem o que é o evangelho e estão em busca do crescimento e maturidade espiritual aí, né, para se parecer cada vez com Cristo todo dia, né? Mas depois ele voltou, né? Agora ele tá... Voltou muito com a ajuda de amigos daqui da igreja, né? Ah, que legal. Que eu sempre orei muito pelo meu irmão, a galera sabe, né? Caixinha de oração direto o nome dele e tal. E eu sempre chamava ele vir pra cá, mas muito liso e ensaboado. Aí um amigo daqui, o Antônio, não sei se vocês conhecem, né? Falou assim, cara, vamos falar com ele. E ele veio, né? Aí você vê, né, como a gente... O Antônio tem um dom de evangelístico muito forte. E, cara, na primeira vez que ele chamou, o meu irmão veio. Aí eu, caraca, o que tu fez? E aí foi a mesma coisa, né? A exposição foi vindo. E aí, hoje ele não congrega aqui, mas tá firme, né? Em outra igreja. Isso aqui é E, importante. Legal. pela glória de Deus. E como é que foi assim, Bracinho, a sua experiência pessoal? Porque é óbvio, né? A gente começa a conhecer a Jesus através das Escrituras, do que a gente vai ouvindo da Bíblia e tal. Mas como aconteceu isso, o toque de Jesus assim no seu coração, que te levou a tomar essa decisão? Cara, foi um momento onde eu tava emocionalmente muito desgastado, muito em baixa, com a cabeça bem ruim mesmo, né? Não sendo o meu natural ali, que é um cara racional, que liga as coisas, né, de maneira ponderada. E eu pensei assim, cara, é a única coisa que me resta pra ficar bem, né? Então, deixa eu mergulhar nisso aqui de cabeça. E aí foram duas coisas que eu considero primordiais para o envolvimento e o desenvolvimento da maturidade espiritual ali, né? E crescendo, né? O primeiro, o acompanhamento de uma pessoa mais experiente, né? No caso do pastor Wesley, que realmente, cara, ele grudou em mim e dou glória a Deus pela vida dele todo dia. Porque foi me ensinando, foi me ajudando a ver as coisas como Cristo olharia. Então, essa questão do discipulado, de você ter alguém que você possa confiar e um ambiente seguro para poder te abraçar ali, te ir guiando, principalmente no início, é muito importante. E o segundo, o serviço voluntário, que é um dos valores aqui da igreja, né? Eu pensei assim, cara, eu preciso ocupar a minha cabeça, mas deixa eu ver o que eu posso fazer. E aí surgiu muita oportunidade aqui dentro, né, de trabalhar como voluntário, e eu sempre trabalhei como voluntário dentro da produção, né, que era algo, sempre gostei muito de algo do visual e tal, embora eu nunca tivesse trabalhado com isso até então. E aí eu fui servindo muito. Eu acho que essas duas coisas andando uma do lado da outra, né, para eu ir crescendo em maturidade espiritual e eu ir entendendo que eu não estava ali por causa de um serviço, e sim para ganhar vidas, um serviço simplesmente como o outro que a gente faz na rua, né? Mas para ganhar vidas para Jesus, isso foi trazendo sentido para minha vida, no sentido de, cara, tem gente, eu ficava sempre na câmera ali, filmando o culto, né? E ficava pensando assim, cara, deve ter alguém agora que tá para dar cabo da vida, se matar, mas pegou o celular e falou assim, cara, deixa eu ver o que Jesus tem para falar comigo hoje, antes de eu me matar. E aí eu ficava pensando assim, cara, pode ser o meu take que tá indo pro ar. Então eu sou responsável por mais 5 segundos de vida daquela pessoa. E assim como eu, que fui voltando, e me encontrei com Jesus, pode ser com essa pessoa em casa também. Então, essas duas coisas somadas para mim foram essenciais. O discipulado e o trabalho como voluntário. Voluntário. E você começou justamente na produção. Na produção. Hoje eu só você- servi na produção, eu nunca servi Ah, em é? mais área E hoje nenhuma. você é líder, né? Em área nenhuma, assim, porque é uma área que tem muita demanda, né? E desde sempre, né, na época o pessoal, tá faltando gente, isso aqui. Eu quero, porque o pessoal até falava assim, né? Nossa, olha que coração generoso de... Isso aqui eu falava assim, cara, eu tô sendo, eu acho que até mais muito individualista, porque eu tô fazendo isso por mim.
Mas eu fui entendendo, com o discipulado, né, que, cara, não é só por mim. Me ajuda, tá me curando. Mas é por outras pessoas também, né? Não, e não era nem o caminho natural, né? Porque se você é músico, se você toca guitarra, e a gente estava falando sobre isso aqui, a primeira coisa que as pessoas se atraem é pelo louvor, né? Então o caminho natural seria você chegar pro louvor. E Mas- você chegou pra câmera, pra não. ficar por trás das câmeras, né? Mas aí são dois pontos aí. O primeiro, não era o momento de eu ficar me expondo, porque eu estava muito mal e eu acho que exposição só faz mal pra quem tá mal. E segundo, é um senso de, cara, tem gente que faz isso melhor do que eu. Eu vou ser mais útil em outra área. Isso, graças a Deus, nem nos meus piores momentos eu perdi, né? Então eu vendo, por exemplo, o Jonathan, que é um músico, professor, músico de gaveta. Eu aprendi a tocar sozinho, né? Fui desenvolvendo as coisas ali, mas não me comparo com o Jonathan. Então, assim, ter o entendimento que, cara, tem gente melhor do que eu pra fazer. Eu não vou dar uma de bicão e... É claro que se me chamarem, cara, a gente precisa de você. Aí eu vou dar o meu melhor ali e tudo mais, mas sair entrando assim, nunca me chamou pra... A gente percebe que você é uma pessoa lúcida, né? Naquilo que você fala, porque justamente esse ponto, né? A gente estava até conversando aqui, trocando uma ideia aqui, antes de uma das gravações, que hoje em dia as pessoas... É o efeito do Dunning-Kruger, né? As pessoas, elas se acham muito sabedoras de algo que elas não sabem. Dominantes de algo que elas não dominam, né? E é muito legal ver você, um cara novo, que teria tudo para ser tomado pela vaidade. Não, pela vaidade, eu toco guitarra, eu quero fazer. E você entender que, cara, não, eu não estou bem emocionalmente. E segundo, eu não estou bem tecnicamente para poder assumir uma posição. E eu acho que isso é brilhante, né, cara? Porque você por resolver se esconder assim, né, trabalhar num setor que as pessoas ouvem muito falar de você, porque você é um cara que todo mundo gosta de você, e a gente acaba falando. Tem gente que não gosta tanto, né? né, Hugo? Tá ouvindo? Ele não tá nem olhando, tá nem... Tem não gente tá que nem- não curte tanto, mas tem gente que gosta muito de você. Mas, na verdade, acaba que você é um cara que trabalha nos bastidores, fazendo a engrenagem funcionar. E é diferente, porque a maioria das pessoas estão querendo botar a cara, querendo fazer e tal. Então, isso é um grande exemplo, né, cara? Mas, Bracinho, você falou aqui que você já liderava grupos, né? Quando você ainda não era cristão. Você tinha grupos de estudo. Você acha que isso... ajudou para que você hoje estivesse... Porque não é só... Você não é só aquele produtor do momento do culto. Você está envolvido com situações que você tem um grupo de pessoas que você acompanha e coisa e tal. Você acha que, pelo fato de você já trabalhar assim antigamente, isso ajudou no que você faz hoje? Acho que sim, mas o principal ponto veio da experiência com vendas, que eu liderei equipes de venda em 8 estados e 3 países diferentes. Sim. Então, assim, acaba que esse ímpeto de tomar a frente das coisas é muito da minha personalidade, do sentido de, cara, me dá pra fazer. Deixa que eu faço e aí eu vou distribuindo as coisas depois pra fazer, né? Mas eu acho que vem mais daí do que O grupo de estudo. o grupo de né? estudo, né? Eu acho que isso me ajuda até hoje, no sentido de explorar mais a Bíblia. Porque o mesmo ímpeto que eu tinha para estudar outras doutrinas, eu falei, cara, se eu tô com a verdade agora na mão, eu tenho que estudar mais, né? Então, é uma coisa que eu faço muita questão de sempre manter em dia o meu devocional, né? Porque, cara, é a palavra de Deus, né? E a gente trabalhando aqui dentro, a gente precisa mais do que nunca ser esse exemplo, né, de pessoa que tá se conectando com Jesus, sabe? Então é algo... Tem um versículo, só te interromper, só para não perder o versículo, né? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar e que maneja bem A a palavra da verdade. Isso é importante. O estudo da palavra é muito importante. É verdade. Como é que eu comecei a estudar a Bíblia, né? Quando eu filho de pastor e tal,
A gente, pô, aloprava, fazia muita bagunça. Eu sou da época Essa história é muito boa. Eu sou da época que podia bater, né? Podia bater nos filhos, corrigir aquela coisa e tal. Eu peguei o final disso. Eu apanhei Não, bastante. apanhei bastante. essa é muito boa. E aí, quando a gente fazia, bagunçava, isso era todo dia, o meu pai corrigia a gente. Primeiro assim, ele colocava a galera, a gente colocava a gente no banheiro, e aí ele dava uma mensagem de 40 minutos, e às vezes ele falava assim, entendeu? Eu entendi. Entendeu? Entendi. Então, pra você não achar que o seu pai é mentiroso, toma. E batia. E aí, quando terminava de apanhar, eu morava nos fundos da igreja, ele falava assim, agora vocês vão lá pra igreja, vocês vão ler 10 capítulos da Bíblia e vão orar de joelhos durante 1 hora. De joelhos. E depois você vai aqui fazer o resumo do que você leu. Então, assim, a gente... Não morreu, né? Não. Cara, e isso E aprendeu, né? e isso me fez desenvolver um amor pela Bíblia, pela leitura da Bíblia, que na minha época ainda era a versão revista e corrigida. Que a leitura é mais Cajado de difícil, ler. porque essas palavras são mais difíceis. Cara, e eu amo, e a minha leitura hoje continua sendo nessa versão. Eu gosto mais dessa versão do que da atualizada. Então, assim, o meu amor, né, cara, pela Bíblia veio primeiro de um castigo de ler a Bíblia, de resumir aquilo pro meu pai, de decorar. Na época eu tive que decorar o Hebreus 11 inteiro. Imagina isso, o Jonatas de joelho, lendo Orando, Hebreus 11 inteiro. Tinha que decorar. E depois meu pai vinha corrigindo. E corrigir, lógico. tinha que corrigir. Então isso é importante. Agora, desculpa, eu te interromper. Pode prosseguir. Gente, tô ficando velhinho, que eu ia falar mesmo. Eu ia falar para as pessoas de casa o que o bracinho faz, na verdade. O bracinho é líder da produção, porque as pessoas não sabem o que o bracinho faz. Então, tudo que você vê no culto, tudo que você vê acontecer, passou pelo bracinho antes. Câmeras, áudio, luz, a galera do louvor, liturgia, tudo passa antes pelo bracinho. Então, se o culto acontece hoje, deem graças ao primeiro a Deus Isso. e depois ao bracinho. Que o mérito é dele, né? Mas Você, com produção, tu nunca tinha trabalhado? isso que eu Nunca ia tinha perguntar. trabalhado. Eu sempre gostei muito de audiovisual, né? Fazia os meus vídeos tocando guitarra em casa, tal. Sempre gostei muito de câmera, esse tipo de coisa, mas nunca tive a oportunidade de trabalhar, até mesmo pela questão da vida ser muito diferente, né? O que eu fazia para ganhar vida, primeiro como pesquisador, né? E químico, e depois como operação de vendas, né? Eu nunca tive oportunidade de trabalhar com isso. Inclusive, é uma coisa que eu acho muito legal aqui na igreja, né? A gente tem uma gama de equipamentos que dificilmente as pessoas na sua vida normal teriam acesso. Sim. E você pode, se voluntariando, ter acesso a isso e talvez no futuro ter uma profissão com isso, aí, né? tem uma profissão. Abrir um leque de oportunidade, né? Então, assim, nunca tinha trabalhado com isso, mas fui, né, por muita exposição ali, e eu acho que também pelo coração de algumas pessoas que viram em mim um potencial de... Cara, ele pode não ser um cara com experiência, mas é um cara disponível e é um cara que quer fazer as coisas da maneira certa. Então, acho que Deus me abençoou através daí. Eu digo hoje para todo mundo que eu sou muito privilegiado, porque eu não sinto que eu tô trabalhando. Meu amor por isso aqui é tão grande que eu passo... Pô, quantos serões a gente fica fazendo aqui. E eu, de verdade, eu não sinto que eu tô trabalhando, porque é algo que é um prazer tão grande servir a Deus. Te enche, né? Me enche, e é com pessoas. Por exemplo, amanhã eu também vou sair 10 horas da noite aqui, porque eu tenho 1 a 1 com um liderado meu. E não é pesado pra mim, porque eu sinto que é o que Deus quer pra essa minha estação da vida. Mais pra frente, né, a gente não sabe. E pros liderados dele, ele dá Ferreira Rocher, tá? É mesmo? Mas não trouxe pra gente hoje. Mas ele dá pros liderados dele. É só vir servir na produção. Mas pra Mas, você... assim, Mas você trabalha... Vocês trabalham juntos. a gente trabalha junto, nunca ganhei Ferreira Rocher. É mesmo? Não, nunca ganhei. Ih, Renato. Então é uma coisa... Vai, Bracinho. Não, mas você já me deu um bombom. Vou. Já nem lembro. Já me deu. Bracinho, mas e como é que foi essa questão da tua transição? Quando é que te Pra deu cá. esse clique que você saiu do mundo corporativo aí, de vendas, e veio pra dentro da igreja? Cara, não foi fácil, porque eu, na época, foi 2000... O primeiro papo que eu tive em relação a isso foi final de 2002, início de 2023. Quando o pastor Carmê, na época, né, à frente da produção aqui da igreja, Sim. me perguntou se
Ele não me convidou, mas ele... Cara, tu já pensou em seguir uma carreira ministerial, trabalhando na igreja? E a minha resposta pra ele foi categórica. Não. Não. Aí ele, mas por quê e tal, não sei o quê. E eu tinha na minha cabeça, ainda muito novo, né, na fé, que na época eram 2 anos que eu tinha de convertido, né, que eu me converti em 2020. E eu falando assim, eu quero me tornar independente financeiramente, não depender, assim, viver de renda, esse tipo de Sim. coisa, né, pra quando eu for trabalhar na igreja, Não precisar, eu não né? precisar onerar a igreja com isso. Sim. Só que é aquela coisa, né? Ele ouviu de maneira muito sábia, não insistiu e beleza, passou, continuou a vida. Só que sabe aquele bichinho que morde você e tu fica pensando, cara, por que eu tô pensando O que que nisso? pergunta- Eu já decidi já, É. eu já decidi. Só que eu ainda Eu já tava, falei não, né? tava aprendendo a ouvir a Deus ainda. E aí eu comecei a entender que Deus, ele, quando quer te guiar para uma direção e você tá resistente para outra, ele começa a te incomodar. Ele não vai te forçar a ir para lá, mas vai ficar te incomodando. E aquilo ficava na minha cabeça e tal, e tal. Pouco mais pra frente, o pastor Juninho veio falar comigo no sentido de, estamos te observando e é provável que a gente faça um convite logo, logo. Que aquilo começou, meu Deus do céu, Senhor, eu não quero. Só que aí Deus foi falando comigo de uma maneira muito graciosa. E no final das contas eu cheguei à conclusão, né, foi uma mensagem muito forte no meu coração de Deus falando comigo de eu não quero o que sobrar de você. Porque eu posso talvez ser independente financeiramente muito mais tarde. Mas eu senti muito que Deus queria agora, me queria agora, nessa estação de vida, trabalhando na obra dele. E hoje, né, lidando ali com a equipe, entendendo algumas peculiaridades, né, que principalmente agora, nesse momento, eu consigo entender, cara, por isso que Deus me queria agora. Que lá na frente eu não teria essa paciência ou estaria em um outro momento que eu não ia conseguir ajudar onde Deus quer que eu ajude nesse momento. Então, assim, é aquela coisa, né? Bota o pé que Deus vai botar o chão e segue. Nesse teu trabalho, Bracinho, quais são os maiores desafios que você encontra diários, né, do seu trabalho? Porque a gente está falando de uma pessoa que tem... Você tem 4 anos de convertido? 4 anos de convertido. 4 anos de convertido. Você está tocando um processo gigantesco, né? Porque a gente não é apenas o culto acontecendo, a igreja aqui está em Expansão, né? expansão e tal, então é muita coisa envolvida, então são trocas de equipamentos, você tem que estudar coisas novas, você tem que conhecer pessoas novas, gente chegando, gente saindo. E assim, quais são os seus desafios diários? Aonde que você tem que se superar diariamente para conseguir exercer bem seu trabalho? Além, é claro, do contato com o Gurgel, que já é o desafio. É sempre um chai pra Cristo, irmão. Então... É. E é normalmente a Hoje- pessoa que hoje fica é aí você, por trás, né? Gurgel, Hoje é você, né? Hoje é você. Eu acho que o principal desafio é aprender a liderar como Jesus liderava. Porque eu costumo falar muito isso para a equipe, né? Fazer a liturgia, posicionar a câmera, apertar o botão. Cara, isso é fácil. Qualquer pessoa estruturada, qualquer entre aspas, né? Precisa de um conhecimento técnico, né? E precisa ali de um aparato sustentando, mas assim, é uma tarefa que se estiver escrita no manual, você consegue fazer. Sim. Só que lidar com pessoas, não existe um manual. Existe, que a gente sabe que é a Bíblia, né? Mas não existe uma forma ali. Cada pessoa é um indivíduo. E é uma frase que eu gosto muito de repetir, né? Não existe nada mais desigual que tratar igual pessoas diferentes. É. Então, assim, Jesus entendia isso. Dentro dos 12, você tinha um cara que era paz e amor e tinha um zelote. Tinha um cara trazendo pra linguagem de ouro, um Lula e um Bolsonaro andando junto. Sim. Aliás, Como é o princípio da igualdade fala isso, né? Tratar os desiguais na proporção das suas desigualdades. Perfeito, É perfeito. isso. Então, assim, o meu maior desafio hoje é o que eu peço que Deus sempre me capacite para que eu consiga exercer as funções
da maneira como Jesus exerceria se estivesse no meu lugar. Então é entender as nuances de cada pessoa, saber qual é o momento que tem que ser mais duro, qual é o momento que ter... E isso não significa que eu acerto sempre não, tá? Com o próprio Gurgel mesmo, algumas semanas passadas aí, né, eu pisei na bola com ele, depois pedi desculpa porque fui duro no momento que não era pra ser, porque eu entendi errado uma coisa que ele me falou. E eu acho que esse exercício, né, de humildade para entender que tu tem que dar uns passos para trás quando precisa dar, e ousadia para ir para frente quando precisa ir, eu acho que encontrar esse equilíbrio para mim talvez seja o maior desafio, né? E nisso tudo envolve pessoas, né? Você ser uma pessoa como Jesus é pra gente, pras pessoas, né? Então... Eu acho que, assim, quem está nessa posição tem que ter muito... Como a Renata também está liderando lá o online, né? Então a galera do YouTube, a transmissão do culto, as respostas, porque você tem que estar muito conectado ao que Deus tem de orientação para aquela parcela do povo, porque eu creio, na minha visão, que Deus tem na terra um povo, e está na Bíblia, né? Que Deus tem na terra um povo. Então, independente da denominação, aquelas pessoas que acreditam em Deus, que confessam Jesus como Salvador, fazem parte desse povo. E então, esse povo está aqui um pedacinho ali, e assim vai. E você conseguir entender que a gente não faz nada, ou não pode fazer nada, que simplesmente seja a nossa vontade, o que agrada a gente. O pastor tá falando alguma coisa e alguém não crente ou com dúvida te fez uma pergunta no online. Então você não pode simplesmente responder o que você quer. É do meu jeito. Uhum. E você também que está organizando a liturgia. Poxa, eu acho que eu gostaria, eu acho que assim é legal. Para mim isso é legal. E a gente tem que ter a sensibilidade de... Cara, não é para mim. Isso aqui não é meu. Isso aqui é para Deus e para o povo, né? Então, como é a sua busca por essa sensibilidade, para que você não atropele o principal, que é justamente esse ponto de entregar para as pessoas o que Deus quer falar com elas e não deixar, né, cara, não se envaidecer para que as coisas sejam daquilo que passa pela sua cabeça. Eu acho que o primeiro ponto é entender que a gente não faz nada sozinho, né? Primeiramente tem Deus derramando graça sobre nós para a gente poder fazer as coisas, né? E a gente observa muito isso nos dias onde, a nível técnico, dá um monte de coisa errada. E a gente percebe que tiveram dezenas de aceitações. E aí a gente pensa, cara... não é sobre mim, né? Não é sobre... É óbvio, a gente é chamado para fazer certo. Mas quem está no controle de tudo é Deus. Então, primeiramente, Ele. Ele entender que Ele está no controle. Então, a gente já não está sozinho. E entender que na nossa relação dia a dia, né, entre as pessoas, a gente pode buscar sabedoria através de outros olhos, de outros olhares. E ser humilde para receber isso, né? Quando tá legal, quando não tá bom. E é até legal trazer visibilidade isso aqui para cá, né? Porque muita gente pensa que o culto é feito no domingo. A galera chega aqui e tudo acontece. E eu até entendo as pessoas pensarem assim, porque é normal, né? As pessoas vêm uma vez na igreja, né? Então, pensa que as coisas são... Eu, por exemplo, eu venho de uma cosmovisão onde todo mundo era voluntário. E eu chegava aqui e ficava pensando assim, nossa, quanta gente se dispõe para fazer tanta coisa voluntária? E fui entendendo que não, existe uma estrutura financiada que é necessária para algumas coisas andarem. Mas entender esse equilíbrio, né, de... Cara, deixa eu ver o que o Jonathan tem para me falar. Deixa eu ver o que a Renata tem para me falar. A gente hoje, né, na segunda-feira, toda segunda-feira a gente tem uma reunião, né, do time criativo aqui na igreja, né, que é produção, louvor, marketing, capitaneado pelo Juninho, né, que a gente discute o que foi bom, o que foi ruim, o que a gente pode melhorar e os próximos passos. Então, assim... Esse time de vocês do criativo são as pessoas que fazem parte do ministério. Isso. E que participam do culto para poder depois apontar, né, o que... Exato. A nível mais técnico, né? No sentido de a gente olhar os detalhes que foram deixados para trás ou coisas que a gente acertou, que a gente pode, né, incentivar a continuar fazendo. Então, assim,
existe toda uma preparação, né, ao longo da semana para que as coisas saiam bem no domingo. E eu acho muito legal sempre falar isso, porque a Bíblia fala muito de preparação, né? Quando a gente vê a construção da Arca de Noé, quando a gente vê a construção do tabernáculo, Deus é meticuloso nas medidas. Então, Medidas, cores. modo de fazer, né? E uma coisa que eu acho muito legal que tem lá em Êxodo 31, né? Que ele fala, e sobre tal pessoa ele derramou conhecimento e sabedoria. E eu me enxergo muito nisso, né? Porque por não ser a minha área de formação, eu, cara, tenho que estudar, obviamente, eu gosto de estudar, né? Tem essa questão meio nerd aí, mas, cara, eu vejo que Deus vai me abençoando muito. Não só me colocando nas fontes certas para poder pesquisar, como também colocando pessoas do meu lado. Agora, o PP, né, no nosso time, um cara que tem me abençoado muito com o conhecimento dele, sabe? Então, assim... PP Produções, você que precisa de soluções Inclusive, de áudio para a sua igreja, para a sua casa de show, PP Produções. Então, assim, graças a Deus, né, pessoas que vão... Gurgel, técnico Gurgel. O Gurgel é um cara também, né, que, pô, me dá muitos toques, tipo, cara, seria melhor fazer assim e tudo mais, e aí volta para aquele ponto, né? A gente não consegue fazer tudo de uma vez só. E aí é que mora o ponto do equilíbrio, né? Você saber absorver as coisas e falar, cara, eu posso aplicar isso aqui, agora não é o momento, que boas ideias a gente sempre vai ter. E graças a Deus aqui na igreja, Deus derrama muita criatividade sobre todos nós para ter boas ideias o tempo todo. Só que não necessariamente porque é uma boa ideia, isso tem muito da nossa cultura aqui, né? O nosso ouriço, né? Não é porque a gente tem uma boa ideia que ela vai acontecer. Porque existem outros fatores que a gente tem que levar em consideração, né? O momento, finanças, enfim. Então, encontrar esse equilíbrio é a chave, talvez, de seguir um bom caminho, pelo menos na minha percepção. E hoje você tem quantos liderados? Cara, na produção, é que a gente tá fazendo um recenso agora, né? Mas se eu não me engano, o total da equipe é quase 100. 90 Quase e alguma coisa. 90 e alguma coisa. E quando você estava no mundo corporativo, você liderava pessoas, né? Você Eu falou cheguei de a ter uma várias... equipe de 153, se eu não me engano. 153 E pessoas. qual a maior diferença entre a equipe que você liderava lá fora e a equipe porque já tem a diferença de que lá eles eram funcionários, né? Aqui você lida com voluntários. É a pergunta que a gente sempre faz aqui dentro, né? Qual a diferença de uma empresa e uma igreja, né? Sim. E eu acho que a presença de Jesus está em todo lugar, né? Glória a Deus por isso. Mas eu acredito que lá fora existia um incentivo financeiro. E hoje aqui, 80% da galera é voluntário, né? Sim. Então, como a gente fazer esse movimento, né? Uma das coisas que a gente estava até discutindo aqui mais cedo. Eu acho que é a gente mostrar, através do exemplo de Jesus, que o valor de servir é muito grande, sabe? Lá fora, as pessoas têm o incentivo de, cara, eu preciso correr atrás para poder trazer o pão para minha mesa. Isso é muito digno, né? Sim. Mas como a gente faz para que as pessoas tire do seu tempo que ela poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas decide fazer essa atividade? E a gente estava conversando, né, mais cedo sobre diversos pontos de vista. Eu acredito muito que no início pode não ser assim, mas depois que a pessoa vai crescendo em maturidade espiritual, a pessoa vai entendendo que, cara, é para Jesus. Eu vejo isso na minha primeira camada de líderes e, assim, eu dou glória a Deus pela vida deles todo dia, porque é uma galera que entende que, cara, eu tô fazendo para Jesus. Porque eu posso ir embora amanhã, mas eu tenho certeza que essa galera vai continuar servindo. Porque não é para mim, por mim. É para alguém que é muito maior do que eu. E que deu a vida para salvar eles, a mim, a você, o Jonathan, a Aline, o Gel. Então, assim, trazer esse senso, né, de, cara, é para Jesus. É para Jesus e... Não sei se é essa a pergunta que tu fez inicialmente, Não, mas eu acabei variando as coisas, né? Mas, enfim. Você hoje, Bracinho, já uma nova criatura, né? Transformado
pelo amor de Deus aí, hoje atuante na igreja, direto, né? Você ainda dá aula, né? Dou aula. Você tem uma agenda apertada, na verdade, né? Cara, hoje eu acho que eu tenho um dia de descanso prévio, que é sexta-feira, né? Que daqui a pouco vai ser preenchido com aula também, né? Lilian vai estar assistindo aí. Vai. Você dá aula de química e matemática, né? Dou química, matemática e física. Física, ainda tem isso, física. O cara é mó... Química, matemática. É porque Cabeçudo. no meu período que eu trabalhei como pesquisador, eu trabalhei muito com física, né? Eu trabalhava com espectrometria de absorção atômica. Nossa. Vamos encerrar por aqui. Espectrometria, meu Deus. Como é que é a palavra? Vamos botar no Google. Espectrometria Espectrometria de absorção atômica. de absorção atômica. E aí esquece tem disso. muita Esquece. física envolvida, né? Então, embora não seja a minha área de formação, mas a gente consegue ajudar a galera ali do ensino médio, principalmente, né? Que é o meu cerne de atuação para vencer esses desafios aí, né? Então, eu trabalho aqui na igreja, né? De domingo a quarta. Quinta-feira eu dou aula o dia inteiro, né? E sexta eu tiro, né? Pra descansar, mas às vezes, né? Final do ano especialmente, a galera... Aí lá no abraço, né? Pedro, por favor, tem horário. E graças a Deus, Deus vem derramando também muitas bênçãos nisso aí, né? Que acaba refletindo na parte financeira, né? Sim. Porque cada vez mais aulas, mais grana a gente ganha. Mas uma coisa que eu acho interessante é que a gente vai ganhando pessoas para Jesus, né? Sim. Um dos meus objetivos, eu trabalho junto com a Lilian, né, lá em Jacarepaguá, numa sala que ela administra. E a sala tem caráter completamente evangelístico. Tanto que alguns jovens lá que já tiveram aula com a gente, já foram pro retiro aqui da igreja, já se batizaram, já se converteram. Ai, Então, legal. assim, o objetivo é esse, sabe? É levar a palavra de Jesus. E a gente tem multiformas de fazer isso, Sim. né? A gente tá aqui, né, com as câmeras e tudo mais e tal. Isso pode alcançar alguém. Sim. Mas também na lida 1 a 1 ali, né? Porque eu só dou aula particular, não dou aula em colégio, né? Então, Aham. é muito nesse 1 a 1. Cara, e aí? É um discipulado. um discipulado, Cara, né? e é muito legal isso, cara. É muito legal porque dá senso de as pessoas, pô, esse cara tá prestando atenção em mim. Pô, que legal, cara. Que maneiro isso, sabe? Então, isso é outra coisa que eu não sinto que eu tô trabalhando. Eu começo a dar aula 1h30 da tarde, vou até às vezes 8, 9 horas da noite e eu não sinto que eu tô trabalhando, porque é leve pra mim, né? Além de gostar de falar da matéria, a gente fala muito de Jesus lá, né? Então acaba indo, então... Ô, Bracinho, assim, o papo com você é muito bom, você é um cara bom de trocar ideia, mas como pela tua agenda, amanhã você volta pra cá e tem a correria toda, eu vou pedir que a Renata use o espectrômetro dela, atômico, né? Gente, Pra fazer eu já até esqueci a história. espectrometro Espectrometria de absorção atômica. Espectrometria. Espectrometria de absorção de atômica. absorção De absorção atômica. atômica. Gente, Depois sinceramente. eu vou olhar isso no Google. pra Não, ver já melhor. eu não vou Você nem até expor. cansou, né? Ainda nem a gente não conseguiu nem gravar. Esquece espectrometria. Faça as perguntas tradicionais que fazemos Eu para vou fazer, todos. mas antes de fazer a pergunta tradicional, eu Diga. tenho uma dúvida. Então fala. Trabalho do lado dele. Quem te deu esse apelido de Bracinho? O Carmê, cara. Carmê. Só podia ser. Por que eu perguntei? Porque só podia ser pastor Carmê. Em breve aqui, me Exato. cobrou hoje. Não, Me cobrou hoje. Mas falou, já chamei ele, mas segunda ele tá disse que estudando. Não, mas semana que vem ele tá liberado. Falou que é liberado. Então semana que vem estamos com o Carmê aqui. Bracinho, nossa pergunta tradicional. Pra você eu vou botar menos tempo, porque ele é um garoto. Eu amo, rapaz. eu amo esse conceito de garoto com 34 rapaz, anos. é um Eu amo. rapaz. Eu sou muito grato a isso, né? Mas que vai para passando o nós, tempo. Para nós ele é um garoto, né? Fale por você. Fale por você. Renata entregando a idade, galera. Aí tu pergunta, qual a tua idade, Renata? Ela fica... 25. Quando pergunta qual a idade, eu falo 25, né, Gorgel? Falou o quê? É um garoto de 34 com uma Um mulher de garoto de 25. 34 anos, o que você diria para o Pedro de 10 anos atrás? Converta-se. Converta-se já. Porque a minha vida ganhou muito mais sentido depois que eu entendi a verdadeira função de Jesus, né? Então, a única coisa que eu falaria é, cara, converta-se. Vai procurar a verdade. E é só isso. O restante, como a Bíblia diz, né? Vai se acrescentar. Procurar o reino de Deus e todas as outras coisas vão ser como você poderia falar, hoje a gente tá falando sobre investimento, né? Pô, investe mais no Banco do Brasil, investe mais no Petrobras. Não falaria nada disso. Falaria, Vai cara, chegar a pandemia aí. vai chegar a pandemia. Meu irmão, compra Bitcoin agora, quando 2020 vai derreter tudo, compra mais. Meu irmão, Exato.
converta-se. O Converta. restante, cara, o resto é o resto. De repente, Bracinho, quem tá assistindo a gente, e é um canal que tá no YouTube, então a gente não sabe até onde a gente vai conseguir alcançar. Mas talvez nós tenhamos pessoas aqui que não sejam ainda cristãs e estejam assistindo a gente. E talvez algumas pessoas até em caminhos diferentes, professando a fé de forma diferente. Que texto bíblico você orientaria para que uma pessoa lesse hoje e startasse na mente dela o que aconteceu com você? Que texto, assim, você tem um texto bíblico que... O que você diria para essa galera? Evangelho de João. Porque o Evangelho de João é um evangelho que faz questão de mostrar a divindade de Jesus. E ali tem coisas, sabe, que acabam até quebrando alguns paradigmas, né? Por exemplo, João 7,21, que fala: julgueis pela reta justiça de Deus. A gente tem essa questão, né? Tipo, cara, a gente não vou julgar e tal, mas a Bíblia nunca fala para não julgar. Ontem eu tava conversando isso, né, com alguns liderados meus, né? Porque a gente fala sobre a Bíblia, lá em Mateus, né? Tipo, não julgueis para não ser julgado. Mas ele tá falando ali da hipocrisia, né? Sim. Cara, você tem uma trave no seu olho e tá vendo o cisco no olho do seu irmão. Então, a questão é, não fala nada enquanto tu não tiver bem resolvido com a situação. Fica quieto, né? Mas, por outro lado, João fala, né? Que, cara, julgai perante a reta justiça de Deus. Então, assim, o Evangelho de João é um evangelho que me marca muito, porque mostra o quão é grandiosa a natureza divina de Jesus, né? Como, por exemplo, tem milagres, só tem no Evangelho de João, né? Sim. Das bodas de Canaã e tudo mais e tal. Então, eu acredito que seja o texto que... O conjunto, né? O compilado de textos que as pessoas deveriam... Cara, é isso aqui. Se você focar nisso aqui, você vai entender a grandiosidade que é Jesus Cristo. Muito bom. Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio, com toda a espectrometria do balanço atômico. Esqueci já. Complexo, né, É muito cara? parabéns. Bom, é isso aí. Esse é o Pedro Bracinho. Ele é o produtor aqui da igreja. Quando você estiver por aqui, que você vê-lo passar, geralmente fica com um headsetzinho ali, falando com a galera, você fala Braço, que ele vai te responder. Porque Pedro aqui é muito Pedro. É muito Pedro. É Pedro Capela, Pedro Lintivichuk, Pedro Juninho, Pedro Braço, Pedro Riso. Pedro é muito Pedro. Meu Deus. O PP O também é Pedro. É muito Não, Pedro. aqui se Meu chama Deus. Pedro, 58 pessoas monte olham ao de mesmo gente, tempo. Meu E Deus tem uma do curiosidade, né? Que nenhum Pedro aqui atende como Pedro, né? céu. Que pastor... Pedro é Pedro. Talvez o mais próximo seja o pastor Pedro Capela, né? Que ainda tem o Pedro ali, mas o Pedrão é o Pedrão. O Juninho também é Pedro, é o Juninho. Eu sou o Braço. O PP é o PP, né? Que também é Pedro, né? Então, assim, não Gurgel tem... também é Pedro? Ah, não, é Felipe, né? Felipe Gurgel. Uma vez alguém veio me trazer um voluntário, né? Aí o voluntário, não, porque eu vim falar com o Pedro. Aí eu falei, Pô, qual Pedro? Não, Pedro? Do vídeo, não sei. O vídeo? Aí, até minha ficha cai que era o Bracinho. Nossa. Aí eu falei, não, Bracinho. O Pedro, já sei. Bracinho, muito obrigada pela sua presença. É um prazer ter você aqui. É um prazer ter você como amigo ministerial. Eu tenho o prazer de estar do lado do Bracinho todos os dias. E é um cara generoso. Há reciprocidade nisso, Bracinho? Cara... é verdadeira, é verdadeira. A gente se zoa, mas é verdadeira, né? A gente se zoa, A Renata mas é fica verdade. com os papos estranhos dela lá de emagrecimento, mas... Aí eu fico, meu Deus, onde é que isso vai dar? Meu Deus, cuida dela, senhor. Mas aprendo muito com a Renata. A Renata é uma pessoa que tem gabaritos, assim, que... Ela inclusive, tinha que fazer um podcast com ela, né? Mudar a posição daqui, sim, porque... é verdade. Qualquer dia eu vou... A Renata, rapaz, tem uns gabaritos aí que são bravos, que ela, na semana passada, a gente tava tomando café junto com o pastor Wesley, né? Ela foi falando algumas coisas, eu falei assim, caraca, essa mulher é muito brava, mané. A gente fica aqui, né, a gente normaliza as coisas, às vezes, né? Tipo, muito contato com a pessoa, mas ela tem que sentar aqui um dia. Não, mas é muito bom ter você como colega ministerial. O Bracinho é um cara sem trocar, né? Rasgação de seda. O Bracinho é um cara generoso, é um cara amigo, é um cara que tá sempre do lado. Você precisa de alguma Generosidade coisa, transforma, não só a sua vida, transforma. mas a vida também de alguém. É isso. É verdade. Esse é o nosso lema desde o episódio passado. Sim. Generosidade transforma. Amém.
Você que está assistindo a gente, por favor, compartilhe esse vídeo, comente. Comente. Dê um likezinho aí, ative as notificações, porque isso é importante para que o YouTube indique o nosso canal para outras pessoas e outras pessoas sejam alcançadas também por esse papo tão legal como é o testemunho aqui do nosso amigo Bracinho. É verdade. Tá bom? Curta aí e até o próximo episódio. Deus abençoe, até o próximo. Valeu, gente. Eu sozinho falei, vamos deixar Deus agir. E sempre tudo maior começa com um sonho.